Mais uma. Vamos com tudo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast Mais um Dia Feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e hoje o nosso convidado é o Jorge Barbosa, CTO da empresa IPTV, e o tema hoje é metaverso e inteligência artificial. Não perca, hein? Já vai começar aqui um bate-papo excepcional. Jorge, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Aqui é Jorge, como ele falou, sou CTO da IPTV. A gente vai conversar aqui sobre metaverso, inteligência artificial, educação, informática na educação, tentar explicar um pouquinho do que a gente faz. Perfeito. Antes de começarmos, vamos à promoção de 7 anos de sorte. Basta você se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio 7 anos de sorte. Você não vai querer ficar fora dessa, certo? Jorge, explica pra gente aí que muitas pessoas que estão nos assistindo escutam de metaverso, algumas já têm uma experiência com isso, já utilizam esse tipo de ferramenta, mas vamos pegar o chapéu das pessoas que não conhecem isso. O que é o metaverso, para a galera entender? Bem, na verdade, a internet ela vai evoluindo no sentido de fazer com que a experiência virtual seja o mais próximo possível da experiência real. Tá? O que é chamado na internet de RL, Real Life. Então, enquanto mais a experiência virtual se aproximar da Real Life, nós estaríamos criando uma realidade análoga dentro do computador. O metaverso visa fazer com que você crie uma realidade virtual parecida com a realidade real, mas tudo internamente dentro da máquina. Quando é que surgiu isso, hein? Isso aí surgiu... As primeiras experiências de metaverso surgiu com um software antigo chamado Second Life. Pelo menos foi a primeira vez que eu tive contato com isso, mas tem muito tempo. Isso tem uns 20 anos, se não é 20 anos, é quase isso. Tá? É bastante tempo. Então a pessoa entrava e interagia com os bonequinhos aqui, ali e tal, vendia os seus espaços. Só que, por algum motivo, isso não foi muito adiante. Deu uma esfriada, não deu? Deu uma esfriada. Aí agora há pouco surgiu de novo a onda. Porque, na verdade, hoje em dia a tecnologia é melhor, os processadores são mais poderosos, a memória dos computadores ampliou. Então, você consegue fazer um processamento 3D mais eficiente e melhora a qualidade das imagens, melhora a resolução, e melhora também a velocidade de processamento e a interação entre as pessoas. Então, talvez naquele momento não tenha ido muito para frente porque chegou na limitação tecnológica, que não daria para melhorar um pouco mais a qualidade, não daria para fazer com que o mundo virtual se aproximasse tanto do mundo real como hoje já é possível. Então, acho que por isso ele ficou parado em banho-maria por tantos anos e agora voltou de forma mais forte. O metaverso, me corrija se eu estiver falando besteira, mas o metaverso é um ambiente virtual, né? Você entra num mapa, né? Como se fosse um mapa de jogo. Você configura lá o seu bonequinho, como você é. Vou usar uma camisa azul, tem uma barbinha branca, não sei o quê, uso o óculos. Configura lá o teu avatar. Perfeito, avatar. Vamos chamar disso. Isso. E aí você começa, vou lá andando e tal, ambiente, tem um mapa pronto, eu vou ali, vou aqui. E aí você tá no mundo de um jogo. Exatamente. A ideia é essa. E aí eu escutei que as pessoas vendem espaço, terreno nesse mundo. Como é que funciona isso, cara? Então, olha só, o metaverso ele tem várias finalidades, várias aplicações. Especificamente nesse de criar macros de mundos virtuais, são projetos de empresas de big techs, tipo talvez a Meta. Eles têm uma proposição que vai além do metaverso básico para uma solução específica. Ele pretende, na verdade, criar uma cidade, um mundo, um estado, como quiser chamar, virtual, grandioso, que a pessoa vai entrar, vai andar pelas ruas, vai conhecer pessoas, vai entrar em festas, vai poder fazer compras. Então, nesse momento, você pode ter sua casa virtual, o seu negócio virtual, que é mais razoável. Então, você compra um espaço, talvez de uma rua mais famosa, para colocar ali a sua empresa. Então, a rua que é mais famosa é a rua que as pessoas mais vão passar. Então, isso é uma maneira de se relacionar com as pessoas. Perfeitamente. Né? Esse é o objetivo principal. Sempre o objetivo vai por esse caminho. É você facilitar a interação entre as pessoas. Você imagina assim, eu posso ter um site
típico da década de 90, onde você clica ali, vende o produto A, B, manda entregar, pá. Mas você pode estar ali, no ambiente virtual, interagindo por vídeo, por voz, Perfeito. né? Perfeitamente. E ainda usando a plataforma e as ferramentas daquele ambiente. Exato. E tentando trazer para dentro do ambiente o mais próximo possível de uma realidade. Se você está perto de uma pessoa, você fala com aquela pessoa. Já quem está de longe não vai te ouvir. Se você se aproxima daquela pessoa que está mais longe, ela já passa a te ouvir. Então, Meio louco isso, né? esse procedimento de tratamento de áudio, de vídeo, de espaço, de projeção 3D dentro do metaverso fazem com que o virtual se fique o mais próximo possível do real. É uma coisa meio louca, assim, né? Se você parar pra pensar, o negócio fica meio artificial, né? Meio não, totalmente artificial. No fundo é artificial, a gente sabe, né? Então você imagina que eu sou um bonequinho, um avatar, bonito desse jeito, ele é um avatar aqui do tipo dele, e nós estamos dentro desse estúdio, certo? Certo. E aí o bonequinho vai, saiu do estúdio. Opa, já perdeu contato Então, de vídeo e áudio. Sim, perdeu o contato. Porque você não está mais naquele ambiente que forma um link. Exato. E aí você vai lá para fora, vai andando, aí de repente você passa em frente a uma cafeteria. Opa, já linkou aqui. Exato. E alguém me vende um café. Por virtual, exemplo. Exatamente. que vai entregar na minha casa. Você pode até comprar um café real. Se for um Mercado Livre da vida, por exemplo, você entrou lá, comprou o produto e o cara vai entregar na tua casa de verdade. Quer dizer, você fez uma compra através do virtual que trouxe um produto real para tua casa. Então, por isso que isso passa a ter valor. Porque você comprou um espaço numa área que tem um fluxo de pessoas elevado, então aquele espaço está mais valorizado, por exemplo. E quem é o dono dessa estrutura? Então, por exemplo, o Facebook está lançando o Meta, que é um macro... Mas o metaverso, então, é a tecnologia. A tecnologia de virtualização de um determinado espaço. Ok. E nesse caso do Meta, é uma coisa mais grandiosa. Ele quer criar uma cidade virtual para... O metaverso é do grupo Meta. Não o metaverso. O metaverso é uma coisa mais genérica. O metaverso, então, é a tecnologia... A tecnologia de virtualização. Disso, tá. E aí, quem que você falou que quer... Então, por exemplo, eu estou dando exemplo do Meta. O Meta, basicamente, ele pega a tecnologia do metaverso e aplica na construção de uma grande cidade virtual. O objetivo dele é o quê? Marketing, vender espaço, vender propaganda e possibilitar que as pessoas também possam comprar espaços lá dentro. Mais uma vez, uma maneira de se relacionar. Estou Sim. aqui contigo aprendendo sobre o tema. Exatamente. Que é um tema... E a sua usabilidade, né? E a usabilidade. Mas só que não é obrigado a você colocar proposições grandiosas como você querer criar uma cidade virtual. Você pode criar metaversos específicos com determinados fins. Como fazer um curso de alguma coisa, aprender alguma matéria. Tá? Então, isso não deixa de ser um metaverso. Até uma sala de chat, isso também pode ser um metaverso. Tudo pode ser. Tudo pode ser. O metaverso em si é a virtualização do ambiente real dentro do virtual. Então, os ambientes vão ser disputados pelas grandes big empresas. No caso de uma cidade virtual, sim. Mas no caso de metaversos específicos, isso aí vem junto com a solução que está sendo dada. No nosso caso, por exemplo, que damos uma solução educacional, o metaverso vem junto. Metaverso de ciências, metaverso de astronomia, metaverso de português, de matemática, cada um tem o seu específico para aquele tema. Você pode quebrar um ensino em vários mini metaversos para ser bem objetivos e imersivos. Você entra, aprende aquilo e acabou, saiu dele, entra no outro. Quer dizer, cada mini metaverso tem um objetivo específico de ensinar uma determinada matéria, um determinado tema, assunto com as pessoas. E aí você tem o metaverso, ele puro, ausente de inteligência artificial. Sim. São ferramentas que aguardam ações humanas, né? Perfeito. Na sua relação. E aí você pode... e aí eu acho que é aí que entra a empresa IPTV, não? A IPTV, na verdade, é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia e de desenvolvimento de conteúdo. Tá? Mas o nosso, digamos, o nosso sangue sempre foi desenvolvimento de tecnologia. 20 anos que a gente faz isso. E aí você pode entrar com a inteligência artificial dentro desse ambiente do metaverso. Perfeito. É possível. E aí o negócio fica mais dinâmico.
Mais dinâmico porque inteligência artificial possibilita que o aluno interaja de uma forma mais aberta com o computador. Então, vamos simular aqui. O bonequinho está lá andando e esbarra com o bonequinho do robô, do computador lá do ambiente. Por exemplo. Aí ele pergunta, onde é que é a rua tal? Exatamente. Aí, como se fosse um chat GPT, ele vai falar assim, a rua tal fica tal, assim, 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 assado e assado. Exato, isso é Aí possível. tu vai lá e continua. Então, você pode... Isso é um exemplo de É um uso. exemplo. Você pode colocar ou acesso ao chat GPT para ele fazer perguntas genéricas, ou pode colocar soluções próprias nossas de inteligência artificial que permite que você interaja com o bot ou com uma pessoa, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, que é um avatar de uma entidade, de uma pessoa, o que for, e você interagindo com aquele objeto, com aquela pessoa, com aquela entidade, você consegue ter respostas mais precisas sobre aquele tema. Porque se você for perguntar qualquer coisa para o chat GPT, ele vai responder, mas não necessariamente vai responder o que se quer. Ele pode responder mais ou menos. Tá? Ele não vai dar... Depende do nível de pergunta que você vai fazer. Exatamente. Vamos supor que a gente faça um metaverso, por exemplo, de um médico. Tá? Não tem como dizer que o chat GPT possa te fazer uma consulta virtual. Não dá para dizer isso. É uma coisa muito intangível para chegar nesse ponto. Agora, se você chegar, por exemplo, para um cardiologista, tá? Fazer com que ele treine um ambiente de inteligência artificial com o conhecimento dele, passando aquelas informações para o banco de dados processar. E, em cima disso, ele vai testando e treinando aquele ambiente para possibilitar que o próprio bot de inteligência artificial possa fazer, tipo, aquela consulta de rastreio. Eu não estou dizendo diagnosticar, porque isso aí não chegou nesse ponto ainda. Mas, pelo menos, aquelas perguntas de rastreio, o indivíduo já pode ter um pré-atendimento com um bot de inteligência artificial, treinado por um cardiologista, não pelo chat GPT. Então, essa é uma solução que a gente está fornecendo também. Tá? Permitir que se crie bots que tenham mais conhecimento de temas específicos. E como é que isso pode ser utilizado nas instituições de ensino? Quais são as portas possíveis de se abrir? Por exemplo, o metaverso junto com o inteligência artificial. Por exemplo, vamos supor uma instituição de ensino. Você cria um laboratório de química. Tá? O aluno entra, vai ver as experiências, vai ver como é que funciona, vai interagir com ela. Ele tem um vídeo que ele pode assistir, tem as pessoas que ele pode conversar, tem um professor que pode dar uma palestra, tá? Ou, se ele entrar naquele ambiente e não tiver ninguém, pode ter um bot, ele pode interagir com um bot específico sobre aquele tema e o bot vai ter conhecimento suficiente para tirar as dúvidas básicas que ele pode vir a ter. Tá? É claro que se o bot não for suficientemente treinado, ele pode não conseguir responder uma determinada pergunta. Mas o que a gente pode fazer nesse caso, que é uma outra feature que a gente possibilita, é também fazer o link do bot com o chat GPT. Para caso ele não esteja treinado para aquela pergunta, responder aquela pergunta, ele vai e recorre ao chat GPT. Aí o que vier, veio. Você acredita que então você pode ter um ambiente metaverso com uma inteligência artificial que seja possível ter uma aula artificial com inteligência artificial? Essa pergunta não é uma pergunta... digamos assim, tudo é possível. Agora, o que deveria ser uma aula dada pela inteligência artificial? A gente sabe que a inteligência artificial ainda não tem um livre-arbítrio. Inclusive, a gente entraria, se fosse falar sobre esse assunto, sobre um novo tema, que é a discussão do modelo de evolução da inteligência artificial do mundo. Nós estamos no nível 1. O nível 2 não foi habilitado ainda, e muito menos o 3. Aí vai chegar, se for no 3, vai chegar igual o Matrix, que a máquina começa a ter liberdade. Se quiser, eu falo um pouco sobre isso. Eu sei que não tem nada a ver sobre o tema, digamos. Vai ser legal, bacana. Então, a inteligência artificial hoje, basicamente, ela é interativa. Você pergunta, ela responde. Ela não banco de dados imenso. Um banco de dados imenso, e ele é capaz de fazer inferências em cima desse banco de dados de forma inteligente e vai aprendendo à medida que você vai colocando informação, e ele consegue processar essas informações e responder perguntas que vão um pouco além do que você ensinou para ele, porque ele consegue tomar, não é tomar decisões, ele consegue chegar a conclusões em cima do que ele vai aprendendo.
Ele vai cruzando informação uma com outra e junta aqui, você perguntou isso, junta com aquilo lá e tal, ele vai evoluindo e vai aprendendo à medida que você vai passando mais dados para ele. Enquanto mais dados você passa, mais inteligente ele fica. Imagina, quanto mais o banco de dados ele vai tendo informação, mais ele vai avançando na capacidade de interagir. Interagir e de responder. De forma correta. Mas quando eu perguntei assim sobre... Eu ia falar depois do nível 2 e 3. Por favor, conclui. Então, o nível 1, ok. Tá? Não tem como ficar assustado com o nível 1. O que seria o nível 2? É quando você permite que a inteligência artificial tenha acesso à internet para tomar decisões de livre-arbítrio. Tá? Isso começa a ficar perigoso. Porque a partir do instante que você abre a internet para ele e ele começa a fazer o que ele quiser, a gente começa a perder um pouco de controle sobre o que pode vir daí para frente. Porque ele vai começar a pesquisar, concluir coisas e tomar decisões, e ele começa a ter um livre-arbítrio. Aí esse livre-arbítrio dele, o que pode vir já é uma coisa perigosa. Tanto que ainda não foi habilitado esse tipo de coisa. Ainda é uma coisa que está fechado, a 7 chaves, ainda não é o momento. Muitos filmes já estão cada vez mais interessados nesse tipo de conteúdo, né? Ainda mais o número 3. E o número 3? O número 3 é o Matrix. Quando você, além de permitir que o bot tenha acesso à rede, ele também tem acesso a controle físico, a objetos físicos, a ponto de fazer uma indústria, de poder pegar material e construir coisas. E daí para frente ele passa a se personificar como um robô que pode existir no mundo real. Perigoso. Isso é muito perigoso. O 3 é muito perigoso. Teve um congresso nos Estados Unidos com os maiores líderes de tecnologia, né? Do grupo Meta, o Elon Musk, estava todo mundo lá. E eles recomendaram fortemente para que as forças de segurança, os militares, não permitissem que esse tipo de tecnologia tivesse acesso aos setores chaves do Ministério da Defesa. Exatamente. E só essa reunião já assusta um pouco, né? Porque o 2 e o 3 não dá ainda. Isso tem que tomar muito cuidado. Acho que talvez nunca, porque como é que você vai controlar uma inteligência tentando colocar limites para ela, se ela pode, por livre e espontânea vontade, concluir que os limites não são válidos? Entendeu? Tipo a lei de robótica do Isaac Asimov. Quer dizer, até que ponto ele pode quebrar essas próprias leis que você vai colocar para ele? Eu falei anteriormente aqui com você, tipo assim, será que é possível ter uma aula de um professor que seja um robô, uma inteligência artificial? Aí eu vou para uma tarefa mais simples. Olha, uma pessoa vai ensinar como é que faz o bolo. Em coisas simples assim, eu acho que até funciona, perfeito. Exatamente. Faça isso. Mas se ficar... Não, aí você tem que, né? Exatamente. É configurável, né? Exatamente. Isso sim, isso é uma coisa mais plausível, uma coisa que você tem o início, o meio e fim. Tá? Você tem uma linha e ele consegue perfeitamente. E se o bolo ficar ruim ou não tem problema nenhum nisso. O problema é... Mas eu acho que não vai ficar, porque ele vai saber, ele vai ter dentro do banco de dados a forma dele, ele vai conseguir criar... Você consegue através de... Nós temos até um produto que a gente está lançando hoje, que é você utilizar o próprio ambiente do ChatGPT para conseguir criar até programas de ensino. Você cria um texto, um pequeno texto, que ele cria um programa de ensino, em cima disso ele cria um resumo para aquele ensino, cria uma aula para aquele ensino, e você pode até pegar o texto e usar... Pode até pegar o texto, usar o nosso modelo de inteligência artificial para criar clones de professores falando como se fosse dando aula sobre aquele tema, para não aparecer a cara do robô. Ele usa a pessoa, personifica a pessoa fala como se fosse ela e dando aula sobre aquilo. Isso é possível, são temas específicos. O que fica complicado é você chegar e falar, dá uma aula de química aí. Ele vai arbitrar do jeito dele. O que vai vir ali não se sabe, pode vir uma coisa que não tem nada a ver. A gente está caminhando para um tipo de relação assim, entre humanos e máquinas muito esquisito, né? Com certeza, gente. Aquilo que há um tempo atrás parecia ser um absurdo, hoje está muito, muito presente, né, na rotina. O mundo está ficando cada vez mais absurdo. E quais são assim, os projetos que você já participou? Você criou uma plataforma da IPTV, né? O IPTV hoje, eu já tenho uma certa experiência de mercado. O primeiro projeto da minha vida que eu participei foi criar uma linguagem de programação, autoprogramação, um programa que faz programa. Foi assim que eu comecei. Eu sempre gostei de criar. Embora eu seja de informática, eu não gosto de copiar, eu gostava de criar. Até hoje eu gosto de criar.
Então, Um programa que faz programa. isso foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida. Como é que foi isso na prática? Funcionou, a gente conseguiu informatizar grandes empresas com isso. Caramba. Deu muito certo no seu momento. Quer dizer, numa época que existia Clipper, DBase, Delphi, existia o nosso. E o nosso teve espaço. E caminhou muito bem. Nós, inclusive, ganhamos prêmio de exportação de software na época. Uma das empresas que mais exportaram software. Chegamos acho que foi o 14º lugar das maiores empresas de informática no Brasil, baseado nessa tecnologia que a gente desenvolveu e a gente usou. Não só desenvolver tecnologia, mas usava para informatizar a empresa. Mas isso é passado. Aí depois veio essa área de educação. A gente entrou para essa área. A gente começou, obviamente, não tinha nada a ver com metaverso, nada a ver com inteligência artificial. O objetivo inicial, quando a gente começou com isso, há 20 anos atrás, era criar um meio de você conseguir dar uma aula de forma virtualizada. Numa época que mal existia videoconferência, existia aqueles equipamentos da Polycom e tal, que era tudo uma rede super específica, pesada para funcionar. Então, naquele dado momento, nós conseguimos fazer via computador com que fosse possível fazer uma aula real, tipo videoconferência, com o professor falando, o aluno levanta a mão, pega a vez. Hoje em dia isso me parece muito natural, mas há 20 anos atrás não era. Então nós criamos uma tecnologia própria capaz de dar aula. E isso durou durante muitos anos, funcionando bem, baseado em satélite, enquanto não tinha internet. E lógico, depois que veio a internet também passou a suprir. Foi muitos anos a empresa basicamente trabalhou com isso. Até que veio a Covid. Na Covid mudou os paradigmas da coisa. Porque, de repente... Acelerou demais, né? Acelerou, a pessoa tinha que continuar dando aula. Não tinha como dar aula presencial, porque senão ia proliferar a doença. Aí os estados, a nível de Brasil, por exemplo, começou a pesquisar como é que podia fazer para dar aula de milhares a centenas de milhares de alunos simultaneamente. E não tinha solução de mercado. Mas nós tínhamos. Então, nessa época, em 2020, a gente ofereceu soluções gratuitas, a gente não cobrou nada para vários estados para que as aulas continuassem. Então, uma coisa que a gente tem um diferencial que funciona bem até hoje, porque a gente começou antes, no caso, quando a nossa plataforma existiu, não existia Meeting, não existia Zoom, não existia Teams, não tinha nada. Só a gente tinha, na época, uma solução para isso. Tinha soluções, como eu falei, de equipamento, tipo Polycom. Isso existia. Mas de software específico, tinha o WebEx, mas não era exatamente o que se esperava. Não dependia, nossa solução não dependia de um hardware, era uma solução de software. Então, com isso, na época da Covid, a gente conseguiu colocar gratuitamente em vários estados e eles conseguiram dar aula para centenas de milhares de pessoas simultâneas. Isso nas instituições de ensino privada, pública? Públicas e privadas, principalmente pública na época, porque foi onde houve a maior demanda. Privada era mais fácil, porque um meeting podia dar uma aula, um Teams. Mas quando você falava de centenas de milhares de usuários simultâneos, não dá mais, entende? Não existe uma solução como a nossa que dá aula para centenas de milhares de pessoas simultâneas numa sala. Veja bem, você pode dizer que você consegue fazer no YouTube, mas o YouTube é unidirecional. Ah, não, mas eu posso pegar o Zoom, fazer uma conferência a 2 e transmitir no YouTube. Tudo bem. Mas se você quer fazer uma conferência com 400 mil alunos e fazer com que qualquer um possa levantar a mão, ele entra para a conferência e interage simultaneamente com 2, 3, 4, 5, todos os outros 400 mil assistindo. Isso não tem. Então, isso que fez com que, naquele dado momento da Covid, a nossa empresa começasse a aparecer no mercado. Entendi. Dando uma solução desse tipo. Mas aí a Covid acabou. Se você quiser falar alguma coisa, eu estou falando. Não, fica à vontade. Eu tô aqui, enquanto você fala, eu vou raciocinando contigo. Quer dizer, a Covid, ela acelerou essa ferramenta e depois essa ferramenta ela ficou aí, né? Ficou aí, ela existe. É uma coisa que o mercado tenta dizer que funciona, mas imagina, você não consegue botar 400 mil pessoas no Zoom fazendo uma videoconferência. Não, tem um limite ali e bem Sim, baixo. E bem baixo, porque o Zoom, ele estabelece um princípio que você tem que colocar todo mundo aparecendo simultaneamente. Só que numa aula você não precisa que todo mundo apareça. Você só precisa que 2, 3, 4, 5, 10 apareçam. Só que esses usuários, eles são dinâmicos. É como eu falei, não adianta você dizer que vai colocar no YouTube com o Zoom que aqueles usuários que vão aparecer são fixos. Ou então, de repente, um entra no Zoom, sai do Zoom. Isso não é operacional. Para ser operacional, você tem que ter uma plataforma dinâmica que você consiga fazer com que qualquer usuário possa falar se o professor der a vez para ele.
Seja 1, 2, 3, 5, 10, e isso pode ser dinamicamente trocado a qualquer instante. E isso com a IPTV você consegue fazer? Justamente, foi isso que fez com que na Covid nós ganhássemos, digamos assim, uma visão nacional da nossa tecnologia, que é uma coisa que não existia, que a gente entrou. Isso é uma principal característica do produto que você desenvolveu. Exatamente, é uma característica que eu desconheço no mundo alguma coisa que faça isso. Pode ser até que existe, mas para você ter esse conceito de computação distribuída, que você consegue fazer com que as pessoas estejam num mundo virtual, não é de metaverso, mas num mundo virtual, umas enxergando as outras, conversando entre si, com máquinas espalhadas em cloud, interagindo, e todo mundo simultaneamente assistindo a aula como se fossem centenas de milhares de pessoas no mesmo ambiente. Como é que organiza isso tudo, cara? Isso é engenharia de software. Como é que você. Não, assim, como é que você organiza na aplicabilidade ali? Você pode ter numa sala quantas pessoas? Não tem limite. Não tem limite. Não. E como é que você silencia todo mundo, os microfones todos? Você estabelece um padrão de sala que todo mundo começa a princípio silenciado. Ah, um padrão. Um padrão. Mas alguém deve ser o gestor daquilo Sim. ali. Senão, imagina ter 1000 pessoas Exato. num link. Nem dá. Não fica um negócio impraticável. Não, é inviável. Mas segura aí nesse link um pouquinho, porque a gente vai te dar um choque na cadeira elétrica aqui. Já participou de cadeira elétrica? Não. Então vai participar agora aí. Antes disso, vamos ao oferecimento da Bidu, carregadores inteligentes elétricos veiculares. Basta você acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos. Comprou seu carro elétrico, quer carregar, quer ter uma estação, quer ter um portátil? Seus problemas acabaram. Agora, basta você acessar o QR Code e ter acesso a todos os produtos e seguir com essa tecnologia do veículo elétrico. Vamos aqui agora à cadeira elétrica do Jorge Barbosa, que é um desenvolvedor de software importante aqui, com várias soluções mirabolantes, assim. Eu tô gostando aqui do papo. Vamos lá. Na verdade, eu sou cientista, né? Ah, você é cientista? Eu sou, porque eu gosto de inventar, eu não gosto de copiar. Ah, então é isso. Então a gente vai conhecer um pouco do seu gosto pessoal. Time de futebol. Flamengo. Verão ou inverno? Inverno. Dia ou noite? Noite. Praia ou serra? Os dois. Não, tem que escolher um, Eu não gosto de sol, mas gosto de mar. Eu amo mar. Mar é das coisas que eu mais gosto. Então, ficou com a praia, então. Acho que sim. Estados Unidos ou Europa? Europa. Cuba ou Venezuela? Poxa, não faça comigo, não. tem que, Meu Deus tem que do céu. escolher uma. Meu Deus. Tem que fugir. Pô, Cuba. Cuba ou Coreia do Norte? Coreia do Norte. Radicalizou agora, né? Eu não gosto de... Pô, meu Deus do céu, vocês estão me expondo demais. Né? Por isso que a cadeira é elétrica. Capitalismo ou socialismo? Capitalismo. Carro elétrico ou a combustão? Depende de quantos HPs. Quanto mais HP, melhor. Sabe que os carros elétricos eu acho que estão uma patada de... Então, a princípio o elétrico vai ficar bacana daqui a pouco. Eu andei num Tesla lá em Portugal, meu amigo. Gostei. É um Fórmula 1, né? Gostei. Inteligência artificial ou o helpdesk tradicional? Alô, seu cliente. Eu sou tendencioso na inteligência artificial. Presente ou futuro? Tem que ser presente. Futuro ninguém sabe. Futuro já chegou? Não. Tem muito por vir. Tem. Até o dia em que a Andrômeda se chocar com a Via Láctea, aí vai complicar um pouco mais o nosso futuro aqui. Essa foi a cadeira elétrica do Jorge Barbosa. Vamos voltar para onde nós estávamos. E a gente estava falando da junção, quer dizer, da empresa nossa, como é que ela chegou a Covid, o que a gente fez durante a Covid e o que eu falei que veio depois da Covid. E estava na confusão de ter 1000 usuários no mesmo link ali. Então o gestor tem que... entra no modo mudo. Entra no modo mudo, você tem o moderador, a pessoa vai pedir a vez, aí o moderador vai dizer quem pode falar e quem não pode. Qual foi o maior evento da internet nesse formato que você viu mais usuários simultaneamente? Da nossa plataforma? Foi no estado de São Paulo. Quantas pessoas tinham? Poxa, foram no mínimo umas 400 mil pessoas numa aula. 400? Mil pessoas numa aula, no mínimo. Foi mais do que isso, eu estou chutando para baixo. Entendi, 400 mil pessoas. Numa única aula. Veja bem, tinham várias aulas simultâneas. Várias. Só que
numa dada aula tinha umas 400 mil, eram milhões de pessoas simultâneas E na o plataforma. gestor, o professor daquela aula pode selecionar uma pessoa entre aquele grupo enorme N pessoas. para interagir e ele passar até a tela. Isso. N pessoas. Porque Você eu tô pode imaginando escolher. aqui que o YouTube, por exemplo, ele pode ter 400 mil pessoas, Sim. né? Mas você não consegue fazer esse tipo de interação. Exato. Você pode mais dar um aceno, escrever uma frase, não sei o quê, parará, parará. Mas você não tem voz e não tem vídeo. Esse é o nosso diferencial. E nesse formato de tecnologia, você tem voz, vídeo, apresentação. Isso. Ou seja, é um super zoom. É. É um super... É um Zoom com processamento Meeting. distribuído que você consegue escalar em grandes massas. em grandes massas. Não tinha visto nada sobre isso. É, não existe, eu acho. Eu Hoje desconheço. o Zoom Meeting opera aqui, 200 pessoas? É, você pode botar 1000, mas para isso é pago e vai chegar numa hora que não dá mais. Ele não tem essa proposição de você dar aula escalável. Por que acontece? Normalmente se pensa, que é a solução que se usa normalmente? Você entra no YouTube, você coloca um Zoom associado, coloca 2, 3 pessoas fixas falando e todo mundo assiste. Você não tem o conceito de dinamismo de troca das pessoas que estão fazendo a interação. Esse dinamismo é uma coisa que, pelo que eu conheço, veja bem, eu não posso fazer uma afirmação categórica porque o mundo é muito grande, mas eu desconheço uma solução que faça isso como a gente faz. E é instável, cara. Totalmente estável, Estável. totalmente. Não tem... Quer dizer, lógico que você depende de uma internet de qualidade, né? Eu vou te falar que nem tanto. Você não tem que ter tanta internet com qualidade, porque a gente faz otimização do tráfego de rede e você só vai receber a mídia daquilo que você está tendo que assistir. Quem não está transmitindo, você dá um mute global e ninguém transmite. Só realmente os que estão transmitindo. Agora, se você botar 10 para transmitir 20, aí o cara tem que ter internet para assistir aquilo. Porque senão ele vai ter... Não sustenta. Não, isso, mas aí é responsabilidade do moderador. Eu não vou botar 20 pessoas falando simultaneamente se eu tenho alunos que não têm internet para assistir O aquilo. carro tem capacidade de andar com 5 pessoas, se botar 15 pessoas, vai dar problema. Vai dar problema. O ideal é que o cara tenha noção mais ou menos. Então, por exemplo, a nossa plataforma permite que você defina um bitrate, que é a velocidade máxima que ele acha que os alunos dele conseguem. A gente permite colocar uma limitação dessa. É opcional, mas pode colocar. Aí você diz, eu quero que no máximo 1 megabit, por exemplo, uma coisa bem pequena. Então, ele divide aquela internet pelas pessoas que estão transmitindo, baixando a qualidade, se for o caso. Entendi. Se for o caso, tá? Existem organizações utilizando já essa tecnologia Então, com certeza. em larga escala, usando... Sim, com certeza. Impressionante. Isso que salvou, veja bem, eu não posso falar salvar porque eu estaria sendo muito arrogante, mas isso que ajudou o Brasil durante a Covid, gratuitamente, que a gente forneceu isso para vários estados para que conseguisse que as aulas continuassem mesmo com todo mundo dentro de casa. Muitos estados utilizaram isso? Vários. Vários estados. Isso é uma maneira de você conseguir atingir massas, né? Massas. Só que hoje em dia, depois da Covid, mudou. E como é que se reinventar agora? Depois Então, nós nos reinventamos, já veio o metaverso, a inteligência artificial, quer dizer, mudou tudo. Quer dizer, acabou a Covid, as aulas voltaram a ser presenciais. Então, no caso, não tinha mais, nem que não tenha, os aulões existem, mas é mais para palestra. Você tem o diretor da escola que quer dar uma palestra, aí tudo bem, vai 100 mil, 200, 300 mil pessoas assistem aquela palestra, mas são coisas mais pontuais. No dia a dia, o que é usado mais são turmas com poucas quantidades de alunos, 10, 20, 30, 40, e aqueles alunos vão interagir naquele meio. Baseado em soluções como essa, que o mercado está cheio de ter solução específica para aquele determinado número de pessoas. O que o mercado não tem, pelo menos aparentemente não tem, é você ter uma interação com uma quantidade enorme de pessoas simultaneamente. Isso aí que é o que não tem. Mas só que a gente aí teve que dar um passo a mais. Isso não seria suficiente para manter a empresa. Aí nós viemos com a ideia do metaverso, tá? Que é a virtualização de um ambiente de ensino. Colocamos a questão da inteligência artificial e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso produto novo de inteligência artificial. Vamos lá. Vamos Tá? falar. Posso falar? Então, o que acontece? Tu conhece o ChatGPT, tá? Beleza, até aí, tranquilo. Eu falei também já ao decorrer da nossa conversa sobre a especialização de temas dentro dos nossos bots de inteligência artificial. Até aí tudo bem. Mas aí vem um ponto a mais. Eu quero
por exemplo, eu sou um professor. Eu quero que eu seja a pessoa que está falando para o aluno ao invés do bot. Eu não quero o bot, eu quero eu. Mas, na verdade, não é você, é o bot. Então, o que a gente fez? A gente permite que também, baseado em inteligência artificial, a gente capture a imagem do professor, o timbre de voz do professor, junto com um bot já treinado, e fazemos com que o professor fale como se fosse ele, o bot se transforma no professor, com a cara do professor, a boca do professor, a voz do professor, e responda as perguntas que o bot tem a resposta como se fosse ele. Cara, legal isso. Isso é um produto novo que a gente está lançando, chamado Idol. Cara, legal isso. É novidade. Ou seja, você se fantasia de bot. Exatamente. E ele consegue interagir com uma modelagem de algum ser humano. Uma modelagem do ser humano, mas na verdade não precisa tanto. Por exemplo, você aqui, eu tiro tua foto, tá? Ou pego teu vídeo, jogo para dentro do nosso sistema. Gravo tua voz, jogo para dentro do sistema. Pronto. Ele vai pegar as respostas do bot, vai processar a tua imagem, processar a tua boca, fazer a sua boca se mexendo de acordo com a resposta, e na hora que o aluno for perguntar alguma coisa, quem vai responder é você, e não mais o bot. Entendeu? Ele vai usar o teu avatar dinâmico, com a sua boca mexendo, a sua voz, para responder as perguntas do bot. Mas com uma inteligência... Com a inteligência que nós temos na nossa base de dados. É como se você tivesse lá o Jorge ali, que Isso. está ali dando a entender que é ele, mas não, é só o banco de dados dele. É o banco de dados dele. Nós até já fomos procurados Então por pessoas... então eu posso dar aulas simultâneas. Pode. Eu posso espalhar um monte de avatar meu, Isso. que eles vão estar jurando que eu tô ali. Exatamente. Até OnlyFans da vida, o cara pode fazer um negócio desse, a mulher pode chegar e fazer. Até pessoas falecidas. Já vieram nos procurar pessoas querendo ressuscitar pessoas falecidas para responder sobre os seus pensamentos como se fosse ela própria. Agora bugou a mente aqui. Caramba, até daria certo, né? Porque tem umas, por exemplo, já tem uma inteligência aí que você... Eu tô aqui falando com você em português, né? E de repente você vira a chave para o inglês e a boca continua agindo, né? Como se fosse o idioma inglês. Justamente, que na verdade é o nosso software de inteligência artificial que faz a modelagem 3D da sua imagem com a sua voz para montar um avatar que vai responder as perguntas usando o banco de dados de inteligência artificial. Cara, legal isso. Esse é um Agora, produto novo. de pessoas que não estão mais aqui entre nós, caramba, será que isso aí é correto? O que você acha que está assistindo? O que você acha aí que está assistindo? Tem que ser o familiar da pessoa, né? né? Não tem que ser o familiar para querer isso. Caramba, né? Senão não adianta. Senão o cara vai ser processado. Imagina, eu vou pegar a imagem de alguém e ressuscitar. Eu não posso fazer uma coisa Alguém dessa. que já se foi, é assustador isso. Exatamente. Aí o cara respondendo baseado no que ele acredita da vida, como acreditava quando ele era vivo. Caramba, mas isso aí tá muito... Cara, assim, é uma tecnologia que, assim, no mínimo faz a gente refletir fortemente sobre isso. É uma coisa forte. Pra onde a gente tá caminhando, hein? Olha que coisa. Vamos pegar o Ayrton Senna e botar ele aí dando entrevista. Se a família dele Tecnologia já é alcançável. Sim. Já é alcançável. Caramba. Você só tem que saber como ele pensa. Aí, produção. Vou botar um avatar ali na... Tá assustado aí, produção? A produção tá passando mal ali, tá em estado de choque ali. Cara, que coisa, cara. Ou seja, você pode criar um professor lá. Pode. É aquilo que a gente falou no início ali. Exato. Então, é aí que entrou a junção do metaverso com a inteligência artificial. Dentro do metaverso, o cara interage com um avatar. Mas esse gráfico, essa programação gráfica seria em forma de desenho ou em forma de realidade mesmo, de jogo? Perfeito, é você que está ali. Caramba. Eu te mostro. Agora não dá para mostrar. Mas se você quiser, amanhã a gente te coloca numa videoconferência e te mostra. Que vou querer ver como um mero ouvinte. É um prazer. Esse tipo de tecnologia que realmente É bacana. bacana. Sim. Para onde vai caminhar isso? Você acha que isso vai ficar de pé? Mas acho que sim, porque isso aí já tem uma demanda muito grande de empresas querendo. A gente está organizando o produto, isso não foi lançado ainda. Como é que é o nome? Idol? Idol. Por que é o nome Idol?
Porque quando ele Do surgiu... Billy Idol. Então, esse nome é um nome meio assim, mas... É porque quando ele surgiu, a ideia era tipo um OnlyFans da vida. Pegar uma pessoa, digamos, que queira ser um ídolo e que ela não pode estar presente virtualmente o tempo todo. Então, usaria um bot dela para responder a perguntas como se fosse ela mesma respondendo. Então, digamos, seria um momento de ídolo da pessoa, que ela está se colocando disponível para dar entrevista, para conversar, etc. Então, foi aí que surgiu o nome Idol. Acabou que a gente generalizou o processo, o nome ficou. E, por enquanto, esse é o nome que a gente está usando. O futuro, não sei, mas é o nome que a gente está usando para lançar o produto. Caramba. Impressionante. Tô aqui ainda chocado com essas informações aqui. O que mais tem na cartola aí? Ó, tem também o que eu falei, né, que é o nosso ambiente de geração de conteúdo, que foi até decorrente de uma pergunta que você fez, quando você perguntou se o computador seria capaz de dar uma aula por livre e espontânea vontade. Aí eu falei, nós não estamos propriamente fazendo uma coisa totalmente de livre-arbítrio, mas nós estamos permitindo que uma pessoa, um professor, um administrador, escreva um determinado resumo. Tá? Em cima desse resumo, a gente submete para o chat GPT, isso no caso é o próprio chat GPT, em prompts. Quer dizer, é uma tecnologia de interação com o chat GPT que a gente trabalha também. E daí ele vai criando o plano de aula, um resumo da aula, e vai criando também a própria aula, criando PowerPoint, e usando também o nosso Idol para colocar o professorzinho falando, dando aula. Quer dizer, ele vai, a partir de um resumo, ele cria uma aula inteira sobre aquele assunto. É claro, você pode, antes de gerar o vídeo final, você vai interagindo, porque o professor tem que ter a curadoria. Você não pode deixar um negócio solto. A inteligência artificial não está tão evoluída assim a ponto de você dar a responsabilidade toda para ela para fazer a curadoria de uma aula. Mas ele gera todos os passos e o professor vai fazendo a validação daqueles passos, ajustando, colocando o que ele acha que deve ser mudado, até chegar num ponto que ele fala, gera a aula, ele vai e gera o produto final, que é o PowerPoint, com ele mesmo falando, ou outra pessoa que ele quiser, dando a explanação daquele tema. Caramba, Com closed captioning. Eu tô vendo. Porque tem muitos aplicativos aí que te respondem até e-mail agora, né? Tudo é possível. Caramba, eu tô imaginando aqui quando isso for para um robô físico, né, cara? Então é isso que vai para o nível 2 e 3. Aí assusta demais. Aí a gente acha que não vai demorar para isso acontecer. A não ser que alguém irresponsável faça isso. O mundo é maluco, né? Não tem gente querendo fazer dinossauro. Aquele filme do Will Smith, que tinha uns robôs lá? Sim, Eu, Robô. Cara, Eu, Robô, né? Eu, Robô, do Isaac Asimov. Aquilo ali é uma maneira de pensar alcançável, né? Sim, tudo é possível. É o caminho. Mas tem gente que diz que a inteligência artificial ela não consegue ter consciência. Ela vai baseando... não chega ao ponto de ter o livre-arbítrio e falar assim, vou exterminar a raça humana, alguma coisa assim. Dizem que não tem como chegar nisso, tecnicamente. Então, vamos lá. Veja bem, minha opinião, quem sou eu para dizer, eu não sou dono da verdade, logicamente a gente tem a nossa opinião. Imagina, o livre-arbítrio, a gente vai entrar numa questão filosófica. O que é livre-arbítrio? A gente entende como livre-arbítrio como uma possibilidade de você fazer uma análise arbitrária a partir do nada. Mas, basicamente, você usou premissas que tem na tua mente que fizeram com que você chegasse àquela conclusão que você possa vir a ter chamado aquilo de livre-arbítrio. Eu estou falando um pouco filosófico. Minha filha é filósofa, então a gente vai aprendendo dessas maluquices, mas tudo bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque uma inteligência artificial, para poder querer exterminar a raça humana, primeiro tem que estar no nível 2 ou 3. O nível 1 não basta. Porque ele não tem poder para exterminar nada, ele é só um computador, um programa de computador que vai responder baseado numa base de dados. Até ele não faz nada, ele não tem a capacidade de tomar decisões e ter acesso a alguma coisa disruptiva. Ele não tem esse acesso. Agora, ele só vai chegar a uma conclusão dessa se deixar ele pensar livremente. Aí ele vai pensando, ele pode chegar a uma conclusão dessa. Teve um teste entre dois robôs, né? Que os cientistas deixaram eles se comunicarem livremente. E eles chegaram num ponto que eles se comunicaram com a própria interpretação deles.
E aí o pessoal parou o teste, assim. Eles estabeleceram um nível de linguagem. Um robô A com B trocaram, eles não compreenderam, mas ele viu que um reagia ao outro. E eles não interpretaram qual o tipo. Isso realmente assusta. Sim. Porque o cientista não soube qual foi o conteúdo da conversa, vamos chamar de conversa, e eles interagiram. Você me lembrou agora da origem do espiritismo, quando Allan Kardec foi chamado para analisar as mesas que se moviam na França, no século que ele viveu, e através daí ele estabeleceu um protocolo de comunicação. Um protocolo de comunicação. Olha bem, eu não estou julgando, não estou afirmando se é verdade ou mentira, eu não estou aqui para isso. Não estou aqui para isso. É que você falou em linguagem, eu já vi essa imagem na minha cabeça. Você é kardecista? É, mais ou menos. Se eu tivesse que escolher uma religião, essa seria a minha. Talvez mais palpável ali. É, mais dentro do que eu acredito, porque eu tenho a minha visão de mundo. Entendo. E ela encaixa um pouco melhor. Ainda mais que eu sou libertário, eu nem devia ter falado isso. Meu Deus do céu. Você é libertário? Sou. Liberdade acima de tudo, sempre. E aí, para onde nós vamos caminhar com isso tudo? Com essa tecnologia que você defende, dessa tua plataforma? Como é que vai estar o mundo daqui a 5 anos? O que você imagina? Olha só, tem um lado bom, obviamente, que a tecnologia está evoluindo, a gente está tendo cada vez mais acesso a facilities que está fazendo com que o mundo fique mais fácil de viver e tal. Mas tem uma crítica muito importante que eu gostaria de fazer aqui. O homem está perdendo a sua criatividade. A criatividade dele está sendo anulada pelo sistema. Cada vez dando mais dificuldade dele pensar, dele criar. Ele está tendo sempre que seguir diretrizes, fechar sua mente, enxergar o mundo sobre uma ótica. A gente vê muito isso no mundo. A própria polarização é consequência disso. As pessoas estão enxergando o mundo sobre óticas específicas e está ali... A criatividade está sendo cerceada, na minha visão. Até na informática. Hoje em dia não se programa praticamente. O cara pega objetos, junta aqui ali, um quebra-cabeça e gerou um produto. Isso não é tecnologia. Você acredita que a gente possa estar num mundo onde as guerras e os armamentos militares podem estar na influência digital também? Pode ser, pode acontecer. Dependendo da responsabilidade desse pessoal. Há um grupo que defende que uma certa rede social ela tem por objetivo emburrecer ou atrasar o desenvolvimento de massas de outros países. Não duvido, não. Eu sei o que você está querendo dizer. Você me entendeu, né? Muito bem. Então eu fiquei observando e abriu uma porta na minha cabeça de pensamento, que faz sentido. Está em sinergia com o que eu acabei de falar também. E que o conteúdo disso, no país de origem, é diferenciado. Ou seja, você provoca, exatamente, estimula o atraso de desenvolvimento, de criatividade e tudo isso para uma massa e você se destaca. Isso é uma forma de você criar superioridade. Isso é maquiavélico. Não, isso é... A gente muito se falava sobre o poderio bélico, o poderio financeiro, econômico, o poderio... Aí tinha as armas químicas, lembra disso? As biológicas. E a gente pode estar no mundo de armas digitais. Eu não duvido, porque o homem... É aquela história, né? Da mesma forma que a tecnologia evolui, a retórica também evolui. E não evolui para o positivo. Evolui para uma forma de você conseguir convencer a massa de uma forma mais inteligente. E cada vez as pessoas caem mais naquilo, acreditam naquilo, seguem, mergulham de corpo e alma numa pseudo-verdade, que não é uma verdade absoluta, é uma pseudo-verdade, que no fundo é para atingir objetivos como esse que você acabou de falar. Porque eu acho que é a primeira vez na história que uma geração ela está mais empobrecida, intelectualmente falando, né? A nível de sabedoria do que a geração anterior. Isso é assustador. É assustador. Isso mostra que isso pode fazer parte de um grande plano, né? Se você ficar pelo lado conspiratório, né? É triste, porque você vê gerações aí de infanto, juvenil, adolescente, a massa, não são todos, né? Mas a massa que não está enxergando isso está caminhando como um gado. Né? E tem a questão, tem uma frase muito importante, eu não sei falar ela exatamente, mas eu vou falar o conceito que Dr. Evans falou, que a imbecilidade está crescendo de uma forma tão extrema que as próprias pessoas
que têm algum discernimento, que têm alguma capacidade de reflexão, elas estão sendo inibidas de falar porque os outros não estão querendo que elas falem, porque estão cerceando o direito de liberdade. Isso se chama interromper o debate. Não se pode debater. É isso. Eles não permitem, alguns grupos não permitem o debate. Que é justamente o debate que permite que novos pensamentos, novas conexões, novas possibilidades sejam apuradas. Vou falar uma coisa que eu nem devia ter falado, tá? Ontem, eu gosto de brincar no Twitter, não vou falar porque eu não quero entrar nesse mérito aqui. Ontem, por acaso, eu vi lá um tema interessante de um debate, entrei só para ouvir e tal, aí fui falar, dar minha opinião. Simplesmente pelo fato de eu fazer uma reflexão genérica, sem tomar partido, mas geral. Você vê, eu gosto de filosofia, eu gosto de pensar, eu não sou um cara fechado. Eu não tenho esse negócio de político e tal, eu tenho uma visão aberta. Eu gosto de fazer reflexão. Ninguém é certo, ninguém é errado. Eu tenho a minha visão, cada um tem a sua, etc. Quer dizer, só pelo fato de eu dar uma posição que não é necessariamente o que os outros pensam, simplesmente cortaram a minha voz e não me deram mais. Veja bem, eu não estou nem aí para isso, porque eu sou, de certa forma, estoico, tá? Mas eu vejo isso de uma forma triste, porque é a forma que o mundo está caminhando. Tá? É exatamente como você falou. Isso é bem ruim. E não tem nada demais. Conversar não tem problema nenhum. Justamente. Expor ideias, não, eles não querem nem... Não querem. Exatamente. Isso é um grupo que, infelizmente, está aí há décadas. É a realidade de hoje. Isso não foi da noite para o dia. Isso vem de longa data. Então, isso é muito perigoso. Daí se dá tanta polarização. E não é direita, não é esquerda, é global, tá? Extremista tem de tudo. Sim, não tem... A gente não está levantando nenhuma bandeira. Exatamente. É só a bandeira seguinte, permitam o debate, só isso. Isso. E tem que dar direito para as outras pessoas fazerem suas reflexões. Porque é através da diferença que você faz com que a mente humana caminhe para frente, você faz com que a humanidade evolua. Se você cortar as perspectivas de novas ideias, é aquela história. O que seria do mundo se todo mundo fosse igual? O mundo não evoluiria. O mundo estaria estagnado, nós estaríamos na idade da pedra. Talvez nem fogo tivesse sido descoberto. A diferença de pensamento é isso que faz o ser humano crescer, a evolução em si. E hoje em dia nós estamos vendo o mundo caminhar de uma forma oposta a isso que acontece sempre durante a história. Grande Jorge Barbosa, o que você deixa de mensagem para as pessoas que estão te assistindo ali? Depois desse bate-papo maravilhoso aqui, com tantas ideias mirabolantes aqui. Eu gostei muito. Pessoal, ideias, tá? Vou falar então dentro da minha visão filosófica da coisa. Viva o dia de hoje, carpe diem, tá? Criem muito, testem muito, inventem e tentem não se enquadrar num sistema. Tentem sempre abrir a mente, enxergar as coisas de uma forma mais ampla, porque é disso que o mundo precisa para que as pessoas venham a ser felizes. Tá? Acho que é mais ou menos isso. Seus contatos são? Onde as pessoas te acham? Alguma... Curte rede social? Eu uso o Twitter. O problema é que... O Twitter tá meio ideológico. Tá meio... Eu sou libertário, não sei como é que é, mas... Você pode ver meu blog, jbjorge.blogspot.com. Esse foi o Jorge Barbosa, da CTO da empresa IPTV. Certo, irmão? Muito obrigado, foi um prazer, adorei. Vamos desenvolver mais, conforme vamos avançar aqui, vamos produzir um novo encontro aqui. Claro, com prazer. Cara, um prazer, satisfação tê-lo conosco aqui. Muito obrigado. Vamos para mais um dia feliz. Obrigado, José. Cara, muito bom, cara, porque a gente fica... Você é muito bom. Oi? Você é muito bom, você consegue...